Olá, alunos do 7º ano B da Escola Professora Celestina Valente Lengenfeld. Aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou dar a devolutiva da situação de aprendizagem 2 que eu pedi para vocês estar realizando na semana passada, no roteiro da semana passada com vocês, ok? Que está aqui na apostilinha, nesse caderninho São Paulo Faz Escola, ok? Então vamos lá na situação aí, no primeiro exercício aí. Ok? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, um pouco de história. Os números estão presentes no nosso dia a dia. Você já vivenciou situações envolvendo números positivos e negativos? Registre essas situações para socializar com a turma. Eu acredito e confio que vocês devem saber muito bem disso, né? Que a gente usa todo momento, a gente está usando os números positivos e negativos, e tem vários exemplos aí, tem várias vivências, né? Vários problemas que a gente resolve no dia a dia que envolve a situação dos números positivos e negativos. Um exemplo muito claro é quando você vai, por exemplo, no mercado fazer compra e você leva, vamos supor que você leva R$ 1.000 leva o cartão lá para pagar a compra, e se você tem R$ 1.000 na sua conta, na hora que você passou o cartão, vamos supor que sua compra deu R$ 900, na hora que tirar o extrato vai aparecer o sinalzinho negativo lá, que você tirou, né? Então, você está usando o quê? Você está pagando uma dívida, né? Você comprou, tem que pagar, certo? O outro exemplo é você andar de elevador, né? Você pegar o elevador, se você está no térreo, você subiu, você está andando positivamente, né? E se você está no térreo, por exemplo, lá no zero, né? O zero é considerado como térreo. Se você desceu lá para o subsolo, né? Então você está andando o quê? Negativo. Então vai lá para -1, -2, -3 e assim por diante. E, e tem várias outras coisas aí que você usa os números positivo e negativo todos os dias, todos os momentos aí da vida da gente, né? Certo? Então é isso. Eu acho que a história dos números positivo e negativo, né, é muito significativa nas nossas vidas. Ok? Então vamos lá para o exercício 1.2. Bom, aqui, tá vendo que aqui vai envolver os números positivos e os negativos também, aquilo que eu estava falando? Toda hora a gente usa. Aqui dá um exemplo disso, nesse exemplo aqui, ó. A Ana e Geraldo foram ao armazém do senhor Manuel e enviaram suas listas de compras descritas abaixo, para serem entregues em suas residências. Ao verificar seu estoque, seu Manuel, ele observou que havia 20 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 9 litros de óleo, 15 quilos de açúcar e entre outros produtos, certo? Beleza. Essa lista aqui é a lista do Geraldo. Ele escreveu lá que ele quer 12 quilos de arroz, 8,5 kg de feijão, 6 litros de óleo. E a lista da Ana é 8 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 5 quilos de açúcar e 4 litros de óleo. O que ele fez para ele saber se vai atender os dois clientes totalmente, né? Então, com os produtos que o seu Manuel tem no estoque, ele conseguirá atender totalmente os dois pedidos? Comente sua resposta. Eu creio que vocês devem ter feito o seguinte. Você vai pegar o primeiro item aqui, é arroz. Então ele vai ver se os dois clientes estão pedindo arroz. Beleza. O Geraldo e a Ana, os dois estão pedindo arroz. Sendo que o Geraldo está pedindo 12 kg de arroz e a Ana está pedindo apenas 8 quilos. Quando o seu Manuel somou 12 mais 8, ele encontrou 20. Aí ele olhou para o estoque dele. No estoque dele, ele viu que ele tem 20 kg de arroz. Beleza. Aí dá para atender os dois clientes tranquilo. O estoque dele vai ficar zerado. Porém, ele consegue atender nesse primeiro item aí, ele consegue atender os dois clientes, beleza? No segundo item, 8,5 kg de feijão e 3,5 kg de feijão, o outro cliente. Quando ele somou 8,5, 8,5 kg mais 3 kg, lembrando que é vírgula abaixo de vírgula, se ele somou, aqui ele encontrou 3,
11, vírgula abaixo de vírgula, 11,5 kg de feijão. Aí ele olha lá para a tabela dele, que ele fez lá no estoque, o balanço que ele fez lá no estoque, o que ele aconteceu? Ele olhou, o item é óleo, certo? Ele vai olhar que ele tem apenas 9 litros de óleo. 9 litros de óleo não dá para atender totalmente os 2 clientes, certo? Não dá para atender porque ele só tem 9 e ele precisa de 11, perdão, é feijão aqui. Desculpa, gente, é feijão. Então ele tem, 11 quilos de feijão. Aí ele olha lá no estoque e ele viu que tem 10 quilos de feijão, certo? Se ele tem 10 quilos de feijão, ele não consegue atender 11,5 kg, certo? Então ele não consegue atender. Então já no segundo item, eu já resolvo essa questão dizendo que ele não consegue atender totalmente os 2 clientes, certo? Mas vamos continuar aí para ver, ó. O Geraldo está pedindo 6 litros de óleo e a Ana está pedindo 4 litros. 6 mais 4 vai dar um total de 10. Aí ele olha para o estoque, ele viu que ele só tem apenas 9 litros de óleo. Também não dá para atender os 2 clientes totalmente, ok? Beleza. No outro item, o seu Manuel não pediu açúcar, mas a Ana pediu 5 quilos, ela pediu. Só que ele olha lá para o estoque, ele tem 15. 15 quilos dá para atender e sobra 10 quilos ainda, certo? Só que a pergunta é, dá para atender totalmente os 2 clientes? Não, totalmente não. Comente sua resposta. Então, o que você vai comentar é uma resposta pessoal aí, cada um vai pensar de um jeito. Mas tem que chegar no mesmo raciocínio aqui, tem que chegar no mesmo cálculo aqui, certo? Então, ele não atendeu por quê? Tem item que ele consegue atender e fica zerado no estoque. Tem item que ele consegue atender e sobra no estoque. E tem item que ele não consegue atender. Mas seu Manuel estava negativo no estoque? Não estava negativo no estoque. Ele não estava com número negativo. Porém, ele não tem mercadoria suficiente para atender os 2 clientes. Ok? Então, acho que essa questão aí ficou bem clara. Aí. Tranquilo, né? Então, isso daqui eu volto a falar. Está envolvendo os números positivos e negativos? Sim, está envolvendo os números positivos e negativos. Por isso que eu falo que os números negativos e positivos a gente está usando toda hora, todo momento, certo? Beleza. Agora vamos para cá. Pessoal, aqui está dizendo o seguinte, números positivos e negativos. A tabela abaixo ela apresenta os resultados de alguns times de futebol ao final de um campeonato, onde é possível verificar o número de gols marcados, sofrido e o saldo final. O que é isso? Aqui ele tem uma tabela, que nessa coluna aqui ele coloca o nome dos clubes, nessa outra coluna aqui ele coloca os números de gol marcado, feito, né, pelo time. Aqui é os números de gol sofrido por cada time. E aqui o saldo de gol de cada time. Nessa primeira linha aqui, você vê o São Paulo, que ele realizou 46 gols, sofreu 34 gols, e ele tem um saldo de gols de 12 gols, certo? Mas como, professor, que eu consigo achar esse saldo de gols do São Paulo que deu 12 gols positivo aí? É fácil. Se você pega o número de gols que foi feito, que o São Paulo fez, menos o total de gols que ele tomou, que ele sofreu, né? Vai dar um total aí de 12 gols. Ou seja, ele tem um saldo de 12 gols, ok? Beleza. O Botafogo, ele fez 38 gols, tomou 46 e o saldo de gols dele de menos 8. Como assim menos 8? É porque ele sofreu mais gol do que o que ele fez. Ele só fez 38, mas tomou 46. Então o saldo dele é negativo. É como se fosse uma conta bancária também. Você tem dinheiro, você tem R$1.000 de limite lá, você vai lá, tira R$100. O que acontece? Está devendo R$100 para o banco. Vai aparecer o sinalzinho de menos lá. Ok? O Atlético, ele marcou 54 gols, tomou 37, ele tem um saldo positivo aí de 17 gols. Eu esqueci de falar o Paraná. O Paraná fez 18 gols, tomou 57 e tem um saldo negativo aí de 39 gols. O Palmeiras, se você observar na tabela aqui, foi o time que mais fez gols, que menos tomou e o saldo dele, claro que é maior, né? O saldo de gol dele, ó. Palmeiras, ele fez 64 gols, tomou apenas 26 gols, né? Ele sofreu 26 gols e ele tem um saldo positivo aí de 38 gols. A Chapecoense
fez 34 gols, tomou 50 e tem um saldo negativo aí de 16 gols. O Corinthians fez 34 gols, tomou 35 e tem um saldo negativo aí de 1 gol, ok? Beleza. Na letra A tá pedindo assim: analisando a tabela, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. Vamos trabalhar nessa coluna aqui, certo? Em relação ao saldo de gol, tá falando. Saldo de gol é aqui. Então ele está pedindo para colocar na ordem crescente. Classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. Colocar em ordem crescente é você começar do menor saldo e ir até o maior saldo. Aí eu pergunto: qual é o menor saldo de gols aqui? O menor de todos aqui é quem? É esse cara que está representando aqui o menos 39. Por que, professor, menos 39? Porque se for falar de dívida, quem deve mais? Se for falar de dívida, quem deve mais? Esse 39 aqui, certo? Que no caso é o Paraná. Ó. Então você vai colocar na ordem crescente, na ordem do menor para o maior. Está crescendo, certo? Se fosse na ordem decrescente, eu colocaria Palmeiras, que foi o maior saldo de gol, foi o 38. Então seria de trás, lá do final, para o inicial, certo? Então, se colocando na ordem crescente aqui, então eu vou colocar quem? Paraná, ó. Paraná. Depois o segundo menor é quem? Maior do que esse é quem? O maior do que esse vai ser quem? O 16? Vai ser o 16. Esse menos 16 aqui, que é quem? A Chapecoense, certo? Chapecoense. E depois da Chapecoense vem quem? Esse menos 8 aqui, que é o Botafogo, ó. Então, ó, Botafogo. Ordem crescente eu tô colocando, certo? Agora, quem é menor depois? É o Corinthians, certo? O Corinthians que tem o saldo negativo aqui de 1. Vou chamar de C aqui. Bom, agora depois do Corinthians, quem o saldo está encostado no Corinthians lá é quem? Agora vai ser quem? Esse cara aqui, né? O São Paulo. O São Paulo está na frente do Corinthians. Então, São Paulo. E depois do São Paulo vem quem? O Atlético com 17, saldo de gols de 17. Então, o Atlético. E por último, é quem? O Palmeiras, né? Então, o Palmeiras, ó. Então, eu posso dizer que o Palmeiras, ele teve o maior saldo de gols. E quem teve o menor saldo de gols? O menor saldo de gols de todos foi o Paraná, ó, com 39 gols negativos. Ok, gente? Tranquilo? O que é ordem crescente e o que é ordem decrescente? Você tem que colocar do menor para o maior. E o menor de todos, por incrível que pareça, é o menos 39, certo? Ele está mais longe da origem do que todos esses aqui, certo? Agora vamos aqui. Considere o saldo de gols dos times Botafogo, Paraná, Chapecoense, Corinthians. Explique por que o saldo de gols de cada time foi registrado dessa maneira. Por que foi registrado dessa maneira? Por que o saldo de gols foi registrado dessa maneira? Como foi? Bom, como eu falei lá, como que você vai achar essa coluna aqui? Você pega o número de gols que ele marcou menos a quantidade de gols que ele sofreu. Se você pegar, por exemplo, 46 menos 34, aí você observa aqui, quem é o maior, 46 ou 34? 46, então o saldo é positivo, certo? Aí você faz o cálculo, esse cara menos esse, que você vai encontrar no 12 aqui, certo? Eu vou pegar um exemplo aqui, o Atlético, por exemplo, ele fez o Paraná, ele fez 18 menos 57, ele fez 18 gols, mas tomou 57. O que acontece aqui? Professor, como que eu faço isso aqui? Então você observa, quem é o maior, 57 ou 18? 57, esquece o sinal, tá? 57 é maior. Quem está acompanhando o sinal que está acompanhando o 57? É negativo, então você já sabe que o saldo de gol dele é negativo. Aí é só você fazer 57 menos 18. Você não pode fazer assim 18 menos 57. Aqui a gente escreve desse jeito
que é pra gente saber se o saldo é positivo ou negativo, qual é o sinal que vai entrar aí. Aí você faz 57 menos 18, aí você vai encontrar o 39. No caso vai ficar menos 39, certo? Então é desse jeito que a gente trabalha aí, ok? Pegar o papel aqui. Pessoal, no próximo eu vou parar esse vídeo por aqui, porque não vai ficar muito longo, fica muito ruim para vocês assistirem depois, né? Vou parar por aqui, eu vou dar continuidade, né, na atividade aqui, na situação 2, e já mando os vídeos para vocês estar assistindo, né? Vai ficar melhor, eu acho, para vocês estar assistindo, ok? Então no próximo eu continuo já. Valeu?